Olá, me chamo Yuri Castro, sou estudante de farmácia na UFRJ e aluno de iniciação científica no Laboratório de Química Biológica de Micro-Organismos, com orientação da professora Eliana Barreto e com orientação do Rodrigo Rolim. E hoje apresentarei o projeto titulado Identificação de novos antifúngicos promissores contra espécies do gênero Pseudospora e Lomentospora após screening da biblioteca Pathogen Box. Bom, o gênero Pseudosporium lomentospora é formado por fungos filamentosos, que são geralmente encontrados em ambientes urbanos impactados pelo homem e podem se comportar como patógenos oportunistas, com destaque para as espécies Aurantiacum, Derrugi, Boyd, Epiospermum, além do Lomentospora prolificas, que anteriormente era conhecido como Pseudosporium prolificans, mas que foi recentemente realocado como um gênero separado. Essas espécies são responsáveis por diversas infecções que vão afetar principalmente pacientes imunocomprometidos, mas também imunocompetentes. Em pacientes imunocompetentes, a manifestação clínica mais comum é a infecção superficial ou localizada, sendo resultado da inoculação direta de conídeos após pequenos traumas penetrantes. Já em pacientes imunocomprometidos, as espécies podem causar infecções invasivas e disseminadas graves, sendo geralmente secundárias à inalação de conídeos. Pacientes com fibrose císticas também são suscetíveis à colonização crônica das vias aéreas por essas espécies. Isso faz com que o gênero seja o segundo patógeno mais frequentemente isolado das secreções respiratórias desses pacientes. O tratamento dessas infecções é extremamente desafiador, principalmente porque essas espécies apresentam baixa suscetibilidade aos principais agentes antifúngicos, o que acaba contribuindo para altas taxas de falhas terapêuticas e, portanto, altas taxas de mortalidade, que vão se aproximar dos 90% quando ocorre a disseminação fúngica. O arsenal terapêutico antifúngico atual é extremamente limitado e é constituído de apenas três grandes classes: os polienos, os azóis, como por exemplo o voriconazol, que é a primeira escolha para o tratamento da pseudosporiose, e as equinocandinas. Os antifúngicos que pertencem a essas classes apresentam uma série de limitações, né, como inúmeros efeitos colaterais, toxicidade elevadas, interações medicamentosas, com destaque por voriconazol, que apresenta uma interação fármaco-fármaco com imunossupressores e também com quimioterápicos. Então, todos esses motivos, somados a altas taxas de mortalidade, destacam a necessidade de novos agentes antifúngicos que sejam eficazes e capazes de contornar todas essas limitações. Uma abordagem capaz de acelerar a descoberta de novos fármacos é o screening de coleção de compostos sintetizados. Isso fez com que a MMV desenvolvesse a Pathogen Box, que é uma biblioteca composta de 400 compostos com atividade biológica demonstrada contra uma série de doenças negligenciadas, como a malária, leishmaniose, toxoplasmose, e já com atividades descritas na literatura contra diversos patógenos fúngicos importantes, como Cândida, Cryptococcus e Sporotrix. Portanto, o objetivo geral do projeto foi realizar o screening da Pathogen Box, visando identificar compostos bioativos contra as espécies de Pseudosporium e Lomentospora. Objetivos específicos foram avaliar a efetividade dos compostos selecionados com base na redução do crescimento e da viabilidade celular, avaliar a atividade antibiofilme desses compostos, observar alterações morfológicas nas células fúngicas após a exposição aos compostos e avaliar a combinação com os principais antifúngicos convencionais. As cepas utilizadas no projeto estão aqui apresentadas no slide. Todas foram mantidas em meio sabor modificado por 7 dias, a temperatura ambiente, com posterior obtenção dos conídeos para a realização dos ensaios. Na Pathogen Box foi gentilmente cedida pela MMV. Os 400 compostos são distribuídos em placas de 96 poços a uma concentração de 10 milimolar. Para o screening inicial, o Pseudospora aurantiaco foi utilizado como representante devido à sua alta virulência e também à sua resistência aos antifúngicos. O ensaio foi realizado em placas de 96 poços, contendo uma concentração final de 5 micromolar de cada composto. Os conídeos foram adicionados nessas placas, incubados por 72 horas, seguido da quantificação do crescimento fúngico. E foram selecionados aqueles compostos capazes de inibir em pelo menos 80% o crescimento fúngico.
Agora, irei apresentar todos os ensaios realizados apenas com os compostos selecionados no screening, começando com o ensaio de suscetibilidade celular, que foi realizado pelo método de microdiluição em caldo. Após 72 horas, foram analisados o crescimento fúngico e a viabilidade celular. A concentração inibitória mínima de cada composto, que a partir de agora será apresentado pela abreviatura MIC, foi definida como a menor concentração capaz de inibir 80% do crescimento de cada espécie. A possibilidade de um efeito cinético entre os compostos e os antifúngicos comerciais foi avaliada pelo método de checkerboard. Os conídeos foram incubados na presença dos compostos combinados com fluconazol, voriconazol e caspofungina. Após 72 horas, foram avaliados o crescimento e a viabilidade celular, seguido do cálculo do índice de concentração inibitória fracionária. E para avaliação morfológica, as células de pseudosporo aurantiaco foram incubadas na ausência e na presença de concentrações subinibitórias dos compostos. Após 48 horas, as células foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura. Para avaliar o potencial antibiofilme dos compostos, foram realizados ensaios de ação sobre o biofilme em formação e o biofilme maduro. Os biofilmes foram formados em placa de 96 poços. Após 1 hora e meia, as células não aderidas foram removidas, seguida da adição dos compostos em concentrações que variaram entre 1/4 a 8 vezes o valor do MIC. Em relação ao biofilme maduro, os mesmos foram pré-estabelecidos em placas de 96 poços. Após 24 horas, os compostos foram adicionados nas mesmas concentrações que o ensaio anterior. Em ambos os ensaios foram avaliados a capacidade dos compostos em reduzir a biomassa, a matriz extracelular e a viabilidade dos biofilmes. Bom, o screening inicial da Pathogen Box resultou na identificação de 6 compostos capazes de inibir pelo menos 80% do crescimento de Pseudosporium aurantiaco, a uma concentração de 5 micromolar. Esses compostos estão aqui representados na figura 1, acima da linha pontilhada. O voriconazol foi utilizado como controle interno e foi selecionado, garantindo a validade do screening. 2 dos 6 compostos selecionados no screening são antifúngicos conhecidos: o difenoconazol, que é utilizado como antifúngico agrícola, e o posaconazol, utilizado na prática clínica. 2 compostos selecionados não estão disponíveis comercialmente, que é o caso do MMV 687807 e o MMV 675968. E finalmente, os 2 últimos compostos selecionados foram a auranofina e iodoquinol. Ambos são aprovados pela FDA e utilizados para o tratamento da artrite reumatoide, no caso da auranofina, e da oncocercose, no caso do iodoquinol. Essa representação em formato de funil é muito interessante, pois sintetiza muito bem todo o processo realizado, desde o screening inicial até a seleção final dos compostos. Então, partindo-se dos 400 compostos da biblioteca, foram selecionados 6, que eu apresentei nos slides anteriores. E como dito, 2 deles são fármacos aprovados pela FDA. Então, utilizando a estratégia do reposicionamento de fármacos para identificação de novas atividades para medicamentos já conhecidos, a auranofina e o iodoquinol foram selecionados para os ensaios posteriores. Os valores de MIC determinados para os compostos contra as espécies avaliadas estão aqui representados na tabela 1. A auranofina foi capaz de inibir o crescimento de todas as espécies a uma concentração de 5 micromolar. Nessa mesma concentração, a auranofina também foi capaz de reduzir a viabilidade das espécies, com exceção do apiospermo, onde a redução ocorreu a 10 micromolar. Em relação ao iodoquinol, o perfil de inibição e de redução da viabilidade variou conforme a espécie, com valores entre 0,625 micromolar a 5 micromolar. Em comparação com o voriconazol, a auranofina apresentou um valor de MIC 12 vezes menor para o prolíficas, enquanto que o iodoquinol apresentou um valor de MIC menor para a maioria das espécies avaliadas. Bom, as espécies de Pseudospora e Lametospora são reconhecidas por serem capazes de formar biofilme. Isso é um problema para o tratamento clínico porque os biofilmes apresentam um perfil reduzido de suscetibilidade aos antifúngicos. Então foi analisada a atividade contra o biofilme pré-formado e informação pelas espécies.
O tratamento do biofilme pré-formado com auronofina levou a uma redução de cerca de 50% da biomassa fúngica para o Aurantiacum e de aproximadamente 70% para o Derrugue e prolíficas, isso na concentração do MIC. Na mesma concentração, foram observadas uma redução de 50% na matriz extracelular e na viabilidade do biofilme para todas as espécies avaliadas. Em relação ao iodoquinol, uma redução de 50% da biomassa foi vista para o Aurantiacum e o prolíficas, mas isso em apenas concentrações superiores ao valor do MIC. Nas mesmas condições, foram observadas reduções superiores a 50% na matriz e na viabilidade para todas as espécies avaliadas. Agora, em relação ao biofilme em formação, a auronofina reduziu em cerca de 90% a formação da biomassa, da matriz e da viabilidade do biofilme de todas as espécies, isso na concentração do MIC. O iodoquinol também reduziu em cerca de 90% a biomassa, a matriz e a viabilidade, só que das espécies Apiospermum, Derrugue e prolíficas. E esse efeito similar foi visto na concentração de 2 vezes o MIC para as espécies Aurantiacum e Bode. Então, os resultados sugerem que ambos os compostos afetam não somente as células planctônicas, mas também o biofilme maduro e principalmente o biofilme em formação. Vale a pena também destacar que, geralmente, para acontecer a redução do biofilme, são necessárias concentrações de antifúngicos bem maiores do que o valor do MIC visto para as células planctônicas. Só que aqui foi demonstrado que ambos os compostos são capazes de causar um efeito antibiofilme promissor nas mesmas concentrações do MIC. As imagens de microscopia eletrônica de varredura demonstraram que as células de Pseudospora aurantiacum não tratadas com auronofina, isso é, os controles, né, apresentaram uma morfologia celular normal, conforme a gente consegue ver aqui na figura 4A e B. Já as células tratadas com meio mic de auronofina apresentaram alterações na superfície fúngica, o que sugere uma alteração na integridade da parede celular. Agora, o tratamento com iodoquinol, também em meio mic, resultou em alterações mais proeminentes da superfície fúngica, além do aumento da espessura do conídeo, conforme apresentado na figura 5E. A combinação de fármacos é uma alternativa promissora para o tratamento das infecções fúngicas, porque com essa estratégia é possível potencializar a ação terapêutica, reduzir a dose dos fármacos e, consequentemente, reduzir a toxicidade e os efeitos colaterais, além de reduzir o surgimento de cepas resistentes. Então, por esse motivo, foram realizados os ensaios de combinação entre os compostos selecionados com os antifúngicos fluconazol, voriconazol e a caspofungina. Levando em consideração os cálculos de Fick, a combinação entre a auronofina e os antifúngicos convencionais indicaram nenhum efeito sinérgico. Esse mesmo resultado foi encontrado para as combinações entre o iodoquinol e os azóis avaliados. Porém, a combinação entre o iodoquinol e a caspofungina resultou em um valor de Fick menor do que meio, indicando, portanto, um efeito sinérgico. Bom, o projeto representou a primeira tentativa de redirecionar a Pathogen Box para a busca de compostos com atividade anti-Pseudosporium e Lomentospora. Então podemos dizer que o screening foi bem sucedido. Dentre os compostos selecionados, a auronofina e o iodoquinol foram escolhidos para os ensaios posteriores e demonstraram ser eficazes contra todas as espécies avaliadas, apresentando efeitos antibiofilmes promissores, em especial contra o biofilme em formação, além de induzirem notórias alterações morfológicas na superfície celular fúngica. E como conclusão, ambos os compostos são potenciais candidatos reposicionáveis para o tratamento das pseudosporioses, sendo necessários testes futuros que permitam melhor compreender o mecanismo de ação envolvido nesse efeito antifúngico, bem como avaliar a eficácia desses compostos em um modelo de infecção in vivo. Obrigado.